Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre uma aproximação da psicologia analítica de Carl Gustav Jung com a filosofia taoísta. Jung cita várias vezes, em vários momentos da obra dele, ideias do taoísmo e ele mesmo faz essa aproximação. A gente conhece o trabalho dele no Segredo da Flor de Ouro com o Richard Wilhelm, que é um texto taoísta. O Richard Wilhelm trabalhou na tradução desse texto taoísta e o Jung escreveu o prefácio, assim como o prefácio do Jung no livro, na tradução do próprio Wilhelm, no I Ching. Mas esses dias eu estava estudando, mais especificamente o volume 2 das cartas de Jung. Eu estava estudando para escrever um artigo que não tinha relação direta com o taoísmo, mas me deparei com uma fala do Jung muito interessante. Nesse trecho ele está falando sobre o comportamento do povo alemão na época da Segunda Guerra Mundial. E ele descreve o comportamento do povo alemão mais ou menos assim. Ele diz que o que aconteceu naquela época, o que estava acontecendo naquela época, é que o povo alemão havia perdido o centro. Ele explica o que ele quer dizer por esse centro. Primeiro ele diz assim, ele diz que esse centro foi perdido e que o comportamento alemão está deslocado para polaridades. Então o comportamento está polarizado nos extremos. E aí quando ele fala do centro, ele fala primeiro que como o centro foi perdido, ele foi projetado ou identificado na figura do Führer, na figura de Hitler, como figura fabricada de salvação. E ele usa a expressão infernal, ele diz exatamente isso, a figura infernal do Führer. Então, essa figura se torna a figura de salvação porque o povo em si não está mais em conexão com esse centro. E aí logo em seguida ele diz assim, os chineses, a filosofia chinesa chama esse centro de Tao, e os jesuítas da época traduziram essa expressão como Deus. Isso me leva para um outro autor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, o Clive Staples Lewis. Esse autor ele escreveu muita coisa de ficção científica, mas ele tem uma coleção muito legal que fala sobre o cristianismo. E num dos seus livros ele faz uma descrição assim, ele diz que todo ser humano tem em potencial alguém em si mesmo. Ele descreve como uma voz dentro de nós que diz pra gente qual o caminho correto a ser seguido, quais as escolhas éticas que nós podemos tomar no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. E aí ele diz que essa voz é a voz de Deus. E a gente, na verdade, escolhe ou não seguir essa voz. E nesse trecho das cartas do Jung, ele diz que esse centro é potencial em todo ser humano. Todo ser humano tem a potencialidade de estar em contato com esse centro. Quando estamos em contato com o tal ou com Deus, contagiamos todos ao nosso redor. E quando não estamos, também contagiamos as pessoas do nosso entorno relacional. Aí voltando para essa aproximação do taoísmo com o Jung, na introdução, no prefácio do Segredo da Flor de Ouro, na verdade em vários momentos da obra ele faz esse alerta, mas está muito claro no Segredo da Flor de Ouro. Ele diz assim que para a gente poder entender com profundidade qualquer que seja a filosofia oriental, ou a filosofia ou as ideias sejam completamente diferentes das nossas, é extremamente importante que a gente comece esse caminho pela nossa realidade, que é uma realidade cristã. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto do Lewis, porque me parece um autor junguiano, apesar de nunca ter encontrado nenhuma relação entre eles até agora, me parece um autor extremamente junguiano nesse sentido, Então as ideias do Lewis são muito parecidas com as ideias de Jung sobre religião, mas é claro que o Lewis usa as expressões cristãs, E isso tudo remete, para mim, que estudo muito a filosofia oriental, remete ao taoísmo, Partindo da nossa realidade cristã, é possível a gente entender com um pouco mais de profundidade, se debruçar com um pouco mais de liberdade nas ideias da filosofia oriental. O Wilhelm, ele traduz a palavra tal como sentido. Muita gente tenta traduzir a expressão, mas o próprio Jung ele vai fazer uma análise da tradução do Wilhelm
ampliando, olhando para o ideograma, para o caractere, né? Se a gente olhar para o ideograma que é traduzido, é lido como tal, a gente vai perceber o seguinte, ó, falando da etimologia do ideograma, tá? Então ele é formado basicamente por duas partes. A parte da direita representa uma cabeça humana. E a parte da esquerda, que tem essa volta que vai até embaixo, ela é traduzida como caminho. Mas na verdade, o desenho dela é um barco, né? Então é um barco e o leme. Então o que a gente tem? A gente tem um barco, o leme e a cabeça que representa o ser humano. E aí, se a gente começa a ampliar o possível significado desse ideograma, a gente podia ficar aqui conversando horas, né? Então essa cabeça representa o quê? A consciência, né? O ser humano tem controle sobre esse barco, afinal tem um leme. Esse barco está navegando aonde? Ele está num rio? Como é que são as águas, né? As águas são violentas, as águas são tranquilas, esse barco está navegando no mar. Então a gente pode ampliar isso cada vez mais e inclusive fazer um paralelo com as situações da nossa própria vida. Então imagina que em alguns momentos da vida a gente está passando por águas tranquilas, em alguns momentos da vida a gente está passando por águas turbulentas, né? Então é muito difícil uma tradução literal e uma tradução que sintetize o ideograma de tal. O que é muito legal, na verdade, né? Porque a gente consegue, de maneira simbólica, ampliar cada vez mais. E aí ele fica, como o Jung descreve, ele continua sendo um símbolo vivo, ele continua energizado, ele continua com poder simbólico, digamos assim. Ainda no prefácio do Segredo da Flor de Ouro, o Jung diz que, por instinto, nós sabemos que a verdade é simples. Eu acho essa frase do Jung sensacional e, para mim, ela resume o que é o tal. E pensando nessa frase, juntando isso com a ideia de que a filosofia chinesa é uma filosofia anedótica, né? Ela ensina através de parábolas, de contos. Eu escolhi uma historinha para ilustrar o que representa, essa historinha representa para mim uma definição do que é o taoísmo. Essa história, antes de eu contar a história, essa história ela é atribuída ao budismo Shan, ou ao budismo Zen, ao Zen budismo, mas ela também aparece citada em textos taoístas e em textos confucionistas, né? Até porque a mistura de ideias da filosofia chinesa é muito grande. A história é a seguinte: um discípulo chega para o seu mestre, um velho mestre, um mestre sábio e respeitado, e pergunta: mestre, depois de estudar e meditar por tantos anos, quais são os milagres que o senhor alcançou? E o mestre responde: o meu milagre é que quando tenho fome, como; quando tenho sede, bebo; quando estou cansado, repouso. Essa historinha, ela, atrás da simplicidade, ela esconde uma complexidade. Então, a gente está falando o tempo inteiro de Yin e de Yang no final, né? Vamos olhar para ela com um pouco mais de cuidado. Então, olha só. A ideia de saúde ou de harmonia no taoísmo, ela está atrelada à nossa capacidade de seguir ou de deixar fluir o curso da vida natural. E isso está explicado, explícito no próprio I Ching. Então é assim, para o taoísmo, a gente está saudável e está agindo de maneira harmônica quando a gente consegue acompanhar as mutações da natureza. O I Ching é o livro das mutações, né? Então o que está lá descrito em cada um dos hexagramas, o que está lá descrito são as próprias mutações da natureza. Se a gente consegue acompanhar essas mutações, ao invés de andar contra, ao invés de andar na direção oposta, a gente fica saudável, né? Se a gente passa a andar contra as mutações, a gente patologiza, a gente passa a ficar doente,
né? Não só a gente, como, né, provoca essa doença e acaba contagiando o nosso entorno. Então é muito simples. Para o taoísmo e para o Xing, a gente tem que seguir o curso natural das mutações da natureza. Então essa ideia, ela está abarcada nessa historinha, né? O mestre está dizendo assim: siga o fluxo da natureza. Quando tiver com fome, coma, né? Quando tiver com sede, beba. E se estiver cansado, repouse. Muitas vezes a gente adoece porque a gente não consegue seguir, né, esse recado que a natureza, e eu estou dizendo natureza, mas vamos pensar em termos junguianos, os recados às vezes que o inconsciente dá para a gente. Né? Então, se a gente consegue harmonizar a atitude da consciência com a atitude do inconsciente, vai surgir o que a gente já discutiu em outro vídeo, a função transcendente, né? O terto non datur, né? A criatividade, a expressão criativa da alma humana. Tá? Mas tem uma coisa importante sobre essa frase, que está na primeira fala. Muitas vezes eu vi essa frase solta, faltando a primeira parte, onde o mestre diz assim: o meu milagre é. E quando ele diz isso, ele está dizendo: não foi fácil chegar até aqui. Né? Foi um caminho que eu precisei percorrer, eu tive mesmo que estudar tudo isso que o mestre dizendo, né? Eu tive mesmo que estudar tudo isso que o discípulo perguntou, eu tive mesmo que alcançar pelo menos um milagre, né? E esse milagre foi me livrar de todas as ideias pré-concebidas, os preconceitos, tudo aquilo que me foi dado transgeracionalmente, né? As pressões sociais, me livrar de tudo isso para me entregar para o curso natural das coisas, das mutações.